Romanos, capítulo 1, dos versos 16 a 17, diz assim o texto da palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez. Amado Senhor, nós exaltamos o glorioso nome do Senhor, muito gratos porque nos reunimos nesta manhã em Teu nome, para exaltar a Tua majestade e para sermos alimentados, ó Deus, por meio da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, diariamente ouvir a Tua voz e ansiamos por este dia em que o Senhor promete especialmente falar ao Teu povo por meio da pregação da palavra. Que ela venha nos instruir, ó Deus, que ela venha fortalecer as nossas convicções, que ela venha ficar guardada no coração para não pecarmos contra Ti, para andarmos em santidade. Que ela seja a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Que o Senhor, mais uma vez, venha nos edificar para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o cristianismo sempre foi muito atacado pelo seu caráter exclusivista. O cristão crê, porque a Bíblia diz que há um só caminho para a salvação. Jesus, quando em seu ministério terreno, falou de forma bem clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E por causa disso a Bíblia já foi e continua sendo bastante atacada. Muitos vão dizer que um livro antigo como esse já foi adulterado, não é confiável, não dá para você olhar para esse livro como fonte de crença. No século XIX, o movimento da teologia liberal começou a ver a Bíblia como um livro qualquer, um livro que estava debaixo do escrutínio dos homens. Eram os homens que julgavam aquilo que era e que não era a palavra de Deus, ou já deixavam de lado dizendo não é a palavra de Deus, sendo apenas o registro da religiosidade de Israel e posteriormente o registro da religiosidade da igreja primitiva. Então a teologia liberal mostra que na Bíblia há uma história fabricada pela igreja primitiva. Mas séculos antes, no século XVI, a Bíblia já vinha sendo relegada, já vinha sido colocada de lado, porque a religião dominante, o catolicismo romano, proibia os seus fiéis de lerem a Escritura. E foi com a reforma protestante, que amanhã completa 505 anos, que a Bíblia finalmente volta às mãos do povo. Martim Lutero vai fazer questão de traduzir a Bíblia para o alemão, para colocar a Bíblia na mão dos membros da igreja. Isso favorecido pela prensa de Gutenberg, que tinha sido acabada de ser inventada. Isso impulsionou bastante a reforma. Mas antes disso, as pessoas iam até a igreja e elas simplesmente ouviam alguma homilia daqueles que estavam à frente, não entendiam, porque muitas vezes isso era feito em latim, então as pessoas não entendiam o latim, elas iam embora vazias. E o que acontecia nas igrejas, para que as pessoas tivessem o seu sentimento aflorado, era de fato um ambiente que favorecia isso. Não é à toa que você tem nestas igrejas deste tempo aquela ideia de uma penumbra, para tentar imprimir nas pessoas algum tipo de sentimento. O cântico que foi exclusivamente criado para isso, o cântico gregoriano, para criar uma atmosfera, porque já que as pessoas não compreendiam aquilo que era visto, eles pelo menos sentiam que Deus
ali estava. Junto com isso, a salvação estava atrelada ao processo que a igreja tinha de disciplina, que culminava na questão da Eucaristia como a parte central do culto. E então, tudo girava em torno da Eucaristia. E aqueles que pecavam, eles tinham também a opção de pagar pelos seus pecados, pagar financeiramente mesmo, no cash. Porque como haviam santos que tinham extrapolado em boas obras, estas boas obras ficavam guardadas numa espécie aí de banco do Vaticano, num banco de boas obras, e as pessoas podiam comprar aquelas que não conseguiam executar boas obras. Essas eram as famosas indulgências. Com isso, o sistema que você tinha na igreja fazia com que as pessoas também pagassem as suas penitências. Quando elas confessavam os seus pecados, elas tinham que fazer algumas coisas a fim de ser perdoadas. E no meio disso tudo você tem Lutero agoniado, ainda que fosse um religioso, com a questão da salvação, até que um dia, esse texto que nós lemos nesta manhã, fala diretamente ao coração de Lutero: o meu justo viverá pela fé. Esse é um ataque frontal a todo o sistema baseado em obras. E apesar disso ter acontecido no século XVI, quando você volta ao primeiro século, você vê algo semelhante quando você olha para a epístola de Paulo aos Romanos. A ideia de conseguir a salvação pelos próprios méritos não é uma inovação da igreja romana. Isso aí é uma heresia bastante antiga. Desde a queda, o homem tenta resolver o problema do pecado por meio das suas obras, por meio daquilo que eles mesmos podem realizar, como no caso de Adão, que no jardim do Éden fez cintas para si e para a mulher, a fim de esconder o seu pecado, esconder aquilo que trazia vergonha. Se você quer saber onde começou a ideia de resolver o pecado por meio das obras, olhe para o Éden. Olhe para o Éden e veja os nossos primeiros pais, em vez de se dobrar diante do Senhor em adoração e redenção, tentando cobrir a sua própria culpa, cobrir o seu próprio pecado, o que foi rejeitado pelo Senhor, que matou um animal e fez para o homem vestes. Cobriu o pecado do homem, literalmente. Tudo isso é o que apontava para Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando você olha para a igreja de Roma, você tem uma igreja mista, uma igreja que havia gentios, pessoas que eram antes estranhas ao pacto, estranhas ao povo de Israel, e judeus que haviam crido. O problema é que a crença dos judeus, ela estava bastante complicada nesse tempo, porque a ideia de salvação meritória, ela estava impregnada na mente do judeu. Um exemplo claro disso, o jovem rico que diz: bom mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Eles entendiam que aquilo que eles faziam de fato impactava, e o cumprimento da lei estava nisso aí, estava no centro de tudo isso. Paulo então vai escrever a esta igreja composta desse público, e ele, na sua saudação, ele já coloca aqui o seu desejo de ir até Roma. Paulo não conhecia a igreja de Roma, Paulo nunca tinha estado naquele lugar, apesar de conhecer muitos irmãos daquela igreja, que ele chega a saudar nominalmente no final da carta. Irmãos que Paulo havia encontrado em outros locais, em outros lugares. E aqui mesmo no capítulo 1, Paulo vai fazer questão de colocar em pé de igualdade judeus e gentios, dizendo que ambos estão debaixo da condenação do Senhor. Ele inicia os seus argumentos no capítulo 1
falando que Deus está de fato irado contra o homem que rejeitou a revelação de Deus na natureza e que se voltou à sua própria verdade. Paulo está dizendo então que há um Deus irado, e ele está irado com ambos indistintamente, tanto com judeus que conheciam a lei, quanto com gentios que não tinham lei, não a lei nas pedras, mas que tinham a lei no coração e que faziam a lei para si mesmos e eram incoerentes com o cumprimento da sua própria lei. O homem em seu estado de pecado, ele não consegue sequer cumprir as suas próprias regras, ele não tem a menor condição de ser coerente. E é por isso que, já aqui no início da carta, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não é à toa que Paulo já está apontando para a fé aqui no início da carta, já que ele está escrevendo para uma igreja em que havia muitas pessoas que entendiam que poderiam ser salvas mediante as obras da lei. Paulo começa anunciando que o Evangelho não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com crer naquilo que foi feito por outra pessoa, no caso, pelo Messias prometidos. Esses dois versículos que eu li nessa manhã, eles mostram duas verdades, duas realidades a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Evangelho esse que Paulo diz não se envergonhar. E a primeira delas está no verso 16, o Evangelho, diz Paulo, é que é o poder de Deus para a salvação. E é curioso, porque Paulo começa anunciando e dizendo que não se deixava intimidar por deboches, por escárnios das pessoas ímpias. Porque quando ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, está implícito aí que muitos da igreja poderiam de fato sentir vergonha do Evangelho. Paulo não diria, eu não me envergonho do Evangelho, se não houvesse esse problema na igreja. Não todo mundo diria para Paulo assim, qual a vantagem? Ninguém aqui também se envergonha. Mas por que Paulo está colocando estes termos? Eu não me envergonho do Evangelho. Quando ele diz que ele não se envergonhava, ele está insinuando aqui que de fato aos olhos do mundo o Evangelho era desprezível. E essa é a visão do mundo sobre o Evangelho. Há pessoas que vão olhar para o Evangelho e dizer que não passa de história da carochinha, não passa de uma história qualquer. Quando você vai na Epístola aos Coríntios, Paulo vai dizer que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, ele diz, porque elas parecem loucura para eles. Quando Paulo diz que as coisas espirituais, aos olhos dos ímpios, parecem loucura, ele está dizendo que quando o ímpio olha para o Evangelho, ele fala, não há sentido, não há nexo, não tem lógica isso que vocês estão crendo. Ainda aos Coríntios, Paulo vai dizer, certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Paulo concorda com isso. Fala, é certo que para aqueles que se perdem, para aqueles que estão fora do relacionamento com Deus, o Evangelho é loucura, mas ele faz uma ressalva, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para os ímpios, loucura. Para os que são salvos, poder de Deus. Ele está repetindo essa expressão aos romanos. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E este é o motivo porque Paulo alega não se envergonhar do Evangelho. Como se envergonhar daquilo que é o poder de Deus, onde pode ser notado o poder de Deus para a salvação. A ideia então, essa expressão usada por Paulo, mostra que Paulo entendia que o poder de Deus emana do Evangelho, é visto, é proclamado, é anunciado por meio
da pregação do Evangelho, porque a salvação procede do Evangelho, que é o instrumento da benevolência de Deus. Não é à toa que ele vai chegar lá no capítulo 10 e vai dizer o seguinte: olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de que nada ouviram? E como é que eles vão invocar aquele que não creram? E como eles vão crer se o Evangelho não foi anunciado? E mais à frente ele vai dizer que a fé vem pela pregação. E a pregação? A pregação pela palavra de Cristo. A pregação pelo Evangelho. Esse é o instrumento de Deus para salvar pecadores. Isso mostra a importância da pregação fiel do Evangelho. Isso mostra a importância de os crentes debruçarem sobre suas Bíblias, compreenderem corretamente a revelação de Deus, porque já que os crentes, estes que são salvos pelo Evangelho, são salvos a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou os crentes das trevas para a sua maravilhosa luz, você precisa conhecer o conteúdo da revelação, porque a pregação do Evangelho se dá por meio daquilo que Deus revelou. E quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele quer, com esta palavra poder, dizer que essa palavra tem um sentido de capacidade de realização. Paulo quer mostrar então o impacto regenerador realizado pelo Evangelho, porque quando as pessoas recebem o Evangelho, elas são poderosamente transformadas. E como é que você recebe? Pela fé. É por isso que ele diz: ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que deposita a sua fé no Salvador bendito que é anunciado no Evangelho. A fé é um requisito então essencial para a salvação por meio do Evangelho. Salvos são aqueles que creem no Evangelho. E não é à toa que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Curiosamente, ele coloca aí uma sequência de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo está estabelecendo isso aí? Ele está mostrando a questão da primazia do judeu, no sentido de que Deus primeiramente se revelou a este povo, dando a este povo a palavra. Isso não quer dizer que Deus ame mais os judeus do que Ele ama os gentios. Isso quer dizer que o Evangelho foi primeiramente anunciado aos judeus, até porque os judeus seriam um instrumento de Deus para alcançar as demais nações. É por isso que quando Paulo está discutindo aqui, vai chegar no momento em Romanos que ele vai falar assim: então qual é a vantagem de ser judeu? Se é desse jeito aí, se nós estamos no mesmo patamar, se nós estamos debaixo da mesma condenação, de que adianta ser judeu? Qual é a vantagem? E Paulo fala: muitas. Muitas. Os judeus tiveram muitos privilégios da parte de Deus. É por isso que Jesus, quando vem e se encarna, vai dizer aos seus discípulos: procurem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E João vai anunciar esse mesmo itinerário que Paulo está colocando aqui, porque ele já diz no seu evangelho, que Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Em João você vê que há esta realidade da salvação primeiro do judeu e também do grego. Quando Jesus confrontou os judeus, ele disse: olha, eu
tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las, então haverá um rebanho e um pastor. Essas palavras de Jesus, elas estão na pena de Paulo, nas suas cartas, quando ele fala que os gentios estavam alheios ao pacto, alheios à aliança, e agora foram feitos um só povo, já que o muro de separação havia sido derrubado. Mas há aqui, de fato, um itinerário que vai ser seguido em Atos dos Apóstolos, quando em suas viagens, Paulo chega numa cidade, se dirige diretamente à sinagoga dos judeus, e dali ele então vai pregar aos gentios, primeiro do judeu e também do grego, ou dos gentios. A salvação foi de fato primeiramente prometida a eles. O ponto então é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E por causa disso, Paulo não tem do que se envergonhar. Infelizmente, há muitos cristãos que professam de fato a fé, que estão na igreja, mas que não têm o mesmo espírito de Paulo. Eles, por vezes, são tímidos, por se envergonhar, muitas vezes, daquilo que creem, por não quererem ser vistos no meio onde eles estão, como pessoas religiosas, num mundo tão tecnológico, num mundo tão avançado. Essa ideia de religião parece ficar cada vez mais para trás. Época de sombras, época de trevas. Como é que em pleno século 21, onde você tem inteligência artificial, as pessoas ainda gastam tempo para ir a um local, se reunir, a fim de adorar um Deus que eles nunca viram, crendo num livro que foi escrito há tanto tempo, e que segundo eles, está cheio de contradições e erros. E aí os cristãos, em vez de se colocarem firmemente crendo na revelação do Senhor, sobretudo crendo no Evangelho, que pode de fato parecer loucura para aqueles que se perdem, mas que para aqueles que são salvos precisa ser visto como o poder de Deus. Crentes deveriam estar proclamando, anunciando a salvação que é mostrada nesse livro, no Evangelho que aqui está. E muitos crentes, por vergonha, têm deixado de lado esta oportunidade. Crentes que têm em suas mãos a Bíblia, que voltou para as mãos do povo por ocasião da Reforma Protestante, que estabeleceu o sola Escritura, que repetem o tempo todo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e que mantém a Escritura fechada, a Bíblia fechada, e que não tem conhecido verdadeiramente ou profundamente o Evangelho. Ele precisa ser crido, ele precisa ser abraçado pela fé, ele precisa ser proclamado como a verdade de Deus. E a igreja é um instrumento que Deus usa a fim de que esta verdade seja conhecida e proclamada até os confins da terra. Quem confronta o pecador, o coração do pecador, é a palavra de Deus, que anuncia no Evangelho o único caminho para a redenção dos pecadores. Porque sem a fé em Jesus Cristo, o homem continuará perdido, morto em seus delitos e pecados, e não alcançará salvação por meio daquilo que ele faz. No mundo onde as pessoas acham que merecem coisas boas e boas dádivas, porque elas procedem bem, porque elas têm uma boa ética, porque eles são bonzinhos, porque eles nunca fizeram mal a ninguém, porque eles pagam direitinho os seus impostos, são tão bons cidadãos, eu mereço coisas boas.
a mensagem da palavra de Deus precisa ecoar. O homem não é salvo por aquilo que ele faz, o homem é salvo por Jesus Cristo, este que é anunciado no Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo que crê. A segunda verdade sobre o Evangelho está no verso 17. O Evangelho é tudo isso, porque nele você tem revelada a justiça de Deus. Veja o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa expressão ela é bastante importante, tanto na Escritura quanto no livro de Romanos. O Evangelho é ou revela a justiça de Deus. Ela é repetida por Paulo só aqui em Romanos 5 vezes. E para entender o que Paulo está dizendo em Romanos, você precisa compreender como ele usa esta expressão. Ele usa essa expressão pelo menos de 3 formas aqui em Romanos. Ele vai usar justiça de Deus como um atributo divino, ou seja, a justiça de Deus descreve quem Deus é, descreve o caráter justo de Deus, o juiz de toda a terra. Ele é anunciado na palavra de Deus, ele é anunciado no Evangelho. Então Paulo por vezes vai usar a justiça de Deus se referindo a um atributo do Senhor. Mas mais do que um atributo, Paulo também diz que justiça de Deus é uma ação efetuada pelo próprio Deus. A ideia é de Deus vindo em socorro do pecador. E quando você olha para a revelação da Escritura, você percebe que para a salvação, a iniciativa é sempre tomada pelo Senhor, e a encarnação de Cristo é a maior prova disso. Deus vindo em socorro do homem, Deus habitando com pecadores, Deus fazendo o seu tabernáculo no meio do povo. É o Senhor que vem em socorro do povo, é uma ação de Deus para salvar o povo. Mas Paulo usa essa expressão também para falar sobre uma aquisição. Deus adquiriu para o seu povo uma justiça. Então quando Paulo fala de justiça divina, ele pode também estar falando nesses termos. Quando Paulo vai dizer que Deus concede ao homem o status de justo. O homem é pecador. É assim que ele é visto depois da queda. Mas quando ele crê em Jesus Cristo, ele não é mais tratado como um pecador, apesar dele ainda continuar sendo. Mas ele não é mais tratado assim. Ele é tratado como justo. Ele é tratado como santo. Quando Jesus, aquele que é perfeitamente justo, dá a sua vida em favor do seu povo, ele está então satisfazendo a justiça divina. Então você tem o atributo em Jesus, ele é justo. Você tem o cumprimento da lei em Jesus, que é justo. E quando ele se dá na cruz do Calvário, ele faz isso para satisfazer a justiça de Deus, porque Deus, como justo que é, precisa condenar os pecadores, porque ele afirmou no Éden que se o homem comesse do fruto, ele certamente iria morrer. E Deus não brinca com aquilo que ele diz. Deus não blefa como Satanás insinuou para os nossos primeiros pais. E para que o homem então, pecador, não precisasse morrer, um justo morreu, a fim de que a justiça deste justo fosse agora atribuída ao pecador, que é visto por Deus como se não tivesse cometido um pecado sequer. Essa justiça que Paulo está dizendo que se revela no Evangelho, que se revela na cruz do Senhor Jesus Cristo. Um dos salmos que apontavam para o Messias, nós cantamos esse salmo aqui na igreja, traz uma expressão maravilhosa, mostrando o que ocorreu na cruz do Calvário. E a expressão é que na cruz do Calvário beijaram-se a justiça e a paz.
Deus derramou toda a sua ira sobre Cristo, para que a paz fosse estabelecida com todo aquele que nele crê. É por isso que Paulo está dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É preciso crer nesta verdade. Nós costumamos enfatizar, e enfatizamos corretamente, que a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. Este é um lado da moeda, é o lado da moeda que é mostrado para nós, que é visto para nós, que vale para nós. Nada que você faça vai levar você a ser salvo, é pela fé. Paulo está dizendo aqui aos judeus, não é pela obra da lei, é pela fé. Por outro lado, o outro lado da moeda mostra um Deus que se fez carne e que cumpriu toda a lei e que conquistou para o seu povo a salvação e que comprou um povo para si. Então aquilo que para nós é graça, para Cristo custou muito. É por isso que ao mesmo tempo nós podemos cantar dois cânticos. Uma vez me perguntaram assim: pastor, por que a gente canta dois cânticos tão diferentes? Um a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço. No outro cântico a gente canta assim, eu nunca poderei saber o preço que foi pago. Mas a gente sabe ou a gente não sabe. Depende muito da sua perspectiva e daquilo que você está expressando na hora que canta. Quando nós falamos, eu sei que foi pago um alto preço, nós estamos dizendo, eu sei o que custou. Eu sei que Deus teve que se fazer carne. Eu sei que teve que haver uma encarnação. Eu sei que o justo teve que se dar por pecadores. Isso é um alto preço. Nós conseguimos mensurar de fato o que é isso? Não. É por isso que por vezes nós cantamos, eu nunca saberei o preço do meu pecado lá na cruz. Não é que eu não sei, que eu desconheci o que Jesus fez, é que eu não consigo mensurar isso. É tão grandioso, é tão glorioso, que a minha mente finita não consegue chegar nisso. Então não tenha receio de cantar as duas coisas, não é contradição. São só perspectivas distintas a respeito do mesmo assunto. E Paulo está dizendo aqui, este evangelho revela esta justiça de Deus, de fé em fé. Justiça essa que é vista na troca, os nossos pecados sobre Cristo, a justiça de Cristo recaída ou atribuída ao seu povo. E aqui na Epístola aos Romanos e nas outras cartas, Paulo usa a justiça de Deus combinando estes três significados. Deus, numa iniciativa justa e santa, decidiu justificar pecadores consigo mesmo, concedendo a estes pecadores uma justiça que não pertencia a eles, uma justiça que vem do próprio Deus, para que eles possam agora ser recebidos por graça, e não por aquilo que eles fazem. Isso alivia o coração de Lutero, no século XVI. Isso precisa aliviar o coração de todo crente, que acha que tem algum tipo de mérito, que fica por vezes angustiado, achando que a salvação depende do que se faz. A salvação está enraizada na obra do Senhor Jesus Cristo, que precisa ser crida. Paulo vai dizer aos Coríntios que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É aí que precisa estar a sua fé. Por isso Paulo diz, de fé em fé. Para o homem alcançar a redenção, ele precisa simplesmente crer. Aos judeus que estão aqui confiados em suas obras, Paulo vai dizer no capítulo 4, o que vocês acham que conquistou Abraão, nosso pai segundo a carne? A Escritura diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi
imputado ou creditado para justiça. Mas muitos desses judeus estavam olhando para si mesmos como os grandes responsáveis por cumprir a lei para ser salvo. Por isso que chega lá no capítulo 10, então, Paulo vai dizer: olha, estes judeus que estão compreendendo errado a função da lei, e Paulo fala da função da lei no capítulo 3, dizendo que a lei foi dada para que todo mundo cale a boca, e todo mundo seja culpado diante de Deus. Estes homens, diz Paulo, desconhecendo a justiça de Deus, capítulo 10, é a mesma expressão que está aqui no capítulo 1, desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, não levando em conta o Evangelho, que anuncia o que um Deus justo fez para salvar pecadores que estavam incapazes de conseguir redenção. Eles desconheceram isso, e porque eles desconheceram isso, como é que é a salvação então? Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, não creram na justiça que vem de Deus. E é nesse contexto então que Paulo vai dizer: porque o fim da lei é Cristo. A ideia, porque Jesus põe fim à tentativa de justiça pela lei. Essa é a ideia. O fim da lei é Cristo para a justiça do que crê. Ou seja, a fé não é por cumprir a lei, a fé é por crer em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, pare de achar que é por causa de você, pare de achar que é pelo seu mérito, pare de achar que você precisa ser perfeito no cumprimento da lei para a salvação. Quer dizer então que você não precisa? Precisa. Você precisa se esforçar para ser perfeito. Essa foi a ordem da Escritura a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Você busca essa perfeição, mas não é para ser salvo. Você busca essa perfeição porque, ao salvar você e tornar você justo, dar a você o status de justo, Deus dá a você ferramentas para que você persiga esta vida de santidade para a glória dele. Porque se fosse para a salvação, toda vez que você pecasse, você não mais teria a salvação. Porque para que alguém consiga ser salvo por meio da lei, esse cumprimento da lei precisa ser pessoal, perfeito, perpétuo. Tem que ser uma obediência perfeita, e o único que fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais. É para Ele que olhamos. Então este verso, que tira um peso das costas de Lutero no século XVI, e que a partir de então vai desembocar em tudo que nós temos e estamos aqui hoje, fruto de tudo isso, aponta para Cristo e demonstra que somente nele há salvação, porque o justo viverá por fé. Paulo está citando um texto do livro de Abacuque, e é interessante porque se você olhar para Abacuque, você vai ver que Deus anunciou o castigo para um povo que havia transgredido. Então Abacuque vai ser levantado para profetizar, e ele entendeu que Deus levantaria a Babilônia, uma nação muito pior do que Israel. Está certo que Israel tinha os seus pecados, mas não se comparava à Babilônia. Sabe quando você quer ficar bem com você mesmo, você se compara com o outro, fala assim: tudo bem, não sou bom não, mas rapaz, pelo menos eu não sou igual fulano. Pois Abacuque fez a mesma coisa diante de Deus: Senhor, eu sei que nós somos ruinzinhos, mas como é que o Senhor é um Deus santo e vai usar uma nação ímpia dessa para castigar Israel? O Senhor vai usar o perverso para julgar o perverso? Que negócio é esse? E foi nesse contexto que Deus disse que os orgulhosos babilônicos iriam cair, mas que os israelitas viveriam
pela fé. No contexto, se os israelitas confiassem naquilo que Deus estivesse fazendo, crescem no que o Senhor estaria realizando, eles viveriam pela fé. É isso que Paulo está citando aqui, e ele está mostrando que a salvação então depende desta humildade em reconhecer que nós não temos capacidade, nós não nos bastamos, nós merecemos juízo a um Deus misericordioso, que derramou o seu juízo sobre o seu filho, e que você precisa crer nisso. Daí ele dizer que você vai viverá por fé, significa depender de Deus e da sua graça, cada um dos dias da sua vida. O Evangelho mostra que não há outro caminho para a salvação, senão a fé em Jesus Cristo, a justiça de Deus que é vista na cruz do Redentor. Então qualquer pouquinho de confiança nas próprias obras é pecado diante de Deus, porque você precisa de Cristo para justificação, daquele que se deu em seu lugar, daquele que morreu a sua morte, a fim de que você tivesse vida. Não tente achar aí que você conseguirá ajudar Deus a salvar você, porque se a gente pudesse fazer alguma coisa, o que a gente faria era prejudicar esse processo, atrapalhar. E graças a Deus que a gente não consegue nem atrapalhar Deus. Ele vai cumprir os seus planos, e Ele vai efetivamente salvar aqueles que são dele pela fé em Jesus Cristo. As duas verdades que o texto traz a respeito do Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. A Bíblia voltou às mãos do povo. O povo tem agora liberdade para examinar as Escrituras, para conhecer o Evangelho. E amanhã, dia em que completaremos 505 anos de reforma protestante, vai ser o dia em que você mais vai ver nas redes sociais postagens sobre isso. Talvez não, né? Talvez o coração do povo esteja só no que vai acontecer com o país. E enquanto nos preocupamos demasiadamente com os rumos da nação que já foram traçados pelo Senhor, por vezes esquecemos de agradecer a grande libertação que nos foi dada por Jesus Cristo e que foi trazida de volta à tona na reforma protestante. Então amanhã talvez você veja muitas postagens sobre o sola Escritura, sola fide, sola gratia. Isso não pode ser somente postagem de Facebook e de Instagram. Isso precisa ser vivido diariamente. O justo viverá pela fé, de fé em fé. Isso significa que em Jesus Cristo você está seguro, porque você não precisa mais temer um Deus irado que viria contra você com toda a sua fúria, porque Cristo te libertou. Não há o que temer. Se você crê de verdade nisso, você teme o que vai acontecer diante das eleições? É claro que eu não estou dizendo que nós somos passivos, não somos. Votamos, fazemos as nossas escolhas, precisamos ter uma cosmovisão bíblica para fazer as nossas escolhas. Precisamos rejeitar aqueles que se colocam como inimigos da fé.
Mas a esperança, ninguém pode roubar dos crentes. Ela é crida da igreja, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Viva pautado naquilo que o seu Senhor conquistou na cruz do Calvário. Viva pautado no poderoso Evangelho que anuncia essa salvação, que mostra como você precisa se portar nesse mundo em trevas. Descanse no governo deste, que já te livrou do pior dos problemas que você poderia ter. E independente da situação, viva para a glória dele, anunciando o Redentor a todos que estão à sua volta.